Bom, agora 8h35, vamos tratar de um outro assunto que foi destaque, né? Foi muito discutido, muito relevante essa semana por questões óbvias, mas pelos próximos anos. A tecnologia 5G que está chegando. É uma tecnologia que eles gostam muito desse termo, né, Agostinho? É disruptiva. É? Modifica a maneira de ver e enxergar. Me assusta quando você o fala setor assim, viu? disruptivo Já é tem bonito. uma certa resistência a essas tecnologias, essas Então, novidades todas. mas ela é disruptiva porque permite ao ter um espaço tecnológico para maior tráfego de dados, permite que máquina fale com máquina, que hoje em dia somos nós, os seres humanos. As máquinas já falam entre si a partir da ordem do ser humano. Sei. Agora a tal da inteligência artificial vai ter uma força ainda maior com essa alteração e a gente tem um especialista para falar sobre isso conosco, né? Gente falando com gente vai continuar, né? Vai, Tem desliguem certeza seus disso? celulares de vez em quando. Tá certo, então. Bom, mas para falar sobre o 5G, o que ele representa de positivo, de muito positivo e talvez de não tão positivo, será que há algum lado não tão positivo do 5G? Não sei. Mas o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, está com a gente para nossa satisfação. Arthur, bom dia para você. Obrigado por ter atendido aqui o nosso convite. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Arthur, para começar com a pergunta básica, como é que você analisou esse processo todo, esse leilão que aconteceu? Parece que foi positivo, os valores não chegaram ao que tinha sido previsto inicialmente pelo governo, mas bateu muito na trave ali, foi muito pertinho. Algumas pessoas ponderaram que grandes empresas não participaram, né? Grandes operadoras internacionais não apareceram, a gente ficou nos lotes principais com as que a gente já tem por aqui. Enfim, como é que você avalia esse processo todo, por favor? Bom, antes de mais nada, eu te garanto, Agostinho, que sim, as pessoas continuarão falando entre elas, eu acho que essa é a melhor parte da história. Que bom. Prova disso é o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas com relação ao leilão, ele é fundamental porque nós estamos falando de infraestrutura, uma coisa que o Brasil tem uma necessidade gigantesca, e nós temos que lembrar que mais de 60 países já têm 5G, então a inserção do Brasil nessa tecnologia, então o Brasil, eu diria que está atrasado em relação a isso, então nós temos que correr. E por que isso é tão importante? Porque você pode pensar, puxa, mas é só aumento de velocidade, né? Então, quer dizer, é para baixar arquivo mais rápido? Não é isso. Como o Eduardo estava falando na abertura, o que acontece é que você tem o surgimento de uma nova geração de negócios. Então, para ficar mais claro, é aquela história, para entender o futuro, vale a pena visitar o passado, né? É só lembrar como é que era o mundo nos anos 90, com a internet 56K, em que basicamente nós conseguíamos acessar textos. E o que aconteceu depois da chegada da banda larga, nós tivemos YouTube, vídeo, Skype, o começo das redes sociais, e depois com o 3G, né? Nós começamos a consumir esses serviços no meio da rua. Então, no final das contas, essas tecnologias, elas criam a plataforma para novas empresas, novos aplicativos, enfim, é uma verdadeira revolução. E aí, com relação ao leilão, te diria que em alguma medida é natural o que aconteceu, porque essas empresas elas já estão consolidadas no Brasil, elas já têm as suas carteiras de cliente, então, quer dizer, elas eram as empresas que mais tinham a ganhar, mas também eram as empresas que mais tinham a perder, caso elas não vencessem esses lotes, né? E com relação à participação de novos entrantes de outras empresas, nós temos que lembrar que essas empresas elas fazem uma avaliação de longo prazo, né? Uma avaliação de longo prazo, considerando o câmbio, considerando a situação do Brasil, e aí também me parece que entra um ingrediente de todo esse cenário que nós estamos vivendo, né? Ou seja, não é tão fácil estimar como é que o Brasil vai estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, enfim, e isso em termos de projetos de infraestrutura faz uma diferença gigante. Arthur, para utilizar a tecnologia, a gente vai precisar trocar de telefone celular, né? Pelo menos a grande maioria, porque o atual aparelho não consegue, falando bem rasteiramente, ler o novo sistema, né? E, obviamente, também, quando surge uma nova tecnologia, ela vem mais cara. A sua expectativa para que ela se popularize, por causa desses dois fatores, de quanto tempo, quando a gente compara com outras tecnologias e outras mudanças principalmente? Eduardo, sim, as pessoas vão ter que trocar de aparelho, então é isso mesmo, os aparelhos atuais eles até vão se conectar nessas novas torres, nessas novas antenas,
mas, obviamente, eles não vão usufruir dessa velocidade. Então, tem que trocar de aparelho, e aí o que preocupa é que, nesse momento, os únicos aparelhos disponíveis no mercado que têm 5G são aqueles que são topo de linha, e os preços, como nós sabemos, eu brinco que não dá nem para dizer que os últimos aparelhos lançados têm o preço de um carro, porque os carros passaram a custar aviões, né? Então, o que acontece é que está muito caro, em função de falta de chip e também pela pressão do dólar. Então, mas quando o assunto é tecnologia, o que nós sabemos é que a tecnologia ela começa para um grupo mais seleto, e aí é do interesse das empresas que ela se torne mais acessível. Então, mais uma vez, nós tínhamos um grupo muito pequeno de pessoas que usavam telefonia celular no final dos anos 90, hoje nós temos muito mais do que um aparelho, um smartphone com conexão à internet, para cada brasileiro. Então, a tendência, no curtíssimo prazo, isso pode não acontecer, mas a tendência é que no horizonte de 3 a 5 anos, especialmente no horizonte de 3 anos, a padrão 5G vai ser o normal. E aí o que acontece é que, por exemplo, um aparelho que hoje é vendido como um aparelho de entrada ou intermediário, ele é muito melhor do que os melhores aparelhos de 3 anos atrás. Então, existe esse efeito, é do interesse das empresas até por um fator. Elas vão conseguir monetizar com muita gente usando, com muita gente conversando entre si. Então, é por isso, existe uma corrida para que exista esse barateamento. Nós estamos conversando com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia e inovação, falando sobre a nova tecnologia, nova pra gente, né? Mas como o Arthur disse, pelo mundão aí já tem 5G funcionando há algum tempo. Ô Arthur, o prazo previsto para a instalação de toda a estrutura, enfim, esse processo todo é 2029. Que me parece um prazo largo, né? Mas, enfim, é uma mudança significativa, talvez exija, de fato, um prazo bem grande também. O meu medo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, tá empolgado, ele chegou a falar, viu, Edu, que ele acha que ainda esse ano em São Paulo pode ser que a gente tenha um cheirinho de 5G. Não sei se foi muito otimismo, mas de fato, como o Arthur falou, as grandes capitais receberão primeiro, depois o restante do país. Eu só tenho medo que se crie um abismo ainda maior. O nosso produtor, coordenador, o Guilherme Oliveira estava comentando ontem, viu, Edu, que vai se criar em algum momento um abismo ainda maior entre quem tem a tecnologia e quem não tem, porque alguns vão receber só em 2029. Ou tô sendo exagerado, hein, Arthur? A tua leitura está corretíssima, e se nós olharmos o mapa atual dos municípios que nem 3G tem, é uma parcela substancial. Então, nós temos cidades que têm um 4G de boa velocidade, outras que têm 4G num perímetro muito pequeno, várias cidades ainda em que o que há de melhor é 3G, e nós temos uma parcela grande da população brasileira que nem 3G consegue acessar só o 2G, é aquele sinalzinho que aparece LTE e que você mal consegue abrir uma página. Então, a tua leitura tá muito correta, está muito apurada. Nós teremos isso, então é uma corrida para instalação de infraestrutura, e tem um agravante nessa história que é o seguinte: as antenas de 4G elas têm um alcance entre 15 a 16 quilômetros. As antenas de 5G, nós estamos falando de poucas centenas de metros. Então, você tem que fazer uma instalação de um número colossal de antenas. E aí, qual que é a tendência? A tendência é que as operadoras primeiro explorem as regiões mais nobres da cidade, ou aquelas com a maior densidade, né? Onde você consegue conectar mais consumidores. E aí elas vão expandindo esse perímetro de atuação. Então, eu te diria que o abismo ele não é só na comparação entre cidades, mas também na comparação entre diferentes regiões da mesma cidade. Então, assim, é um ponto fundamental, porque de nada adianta você ter a possibilidade de, por exemplo, ter uma revolução na educação, porque você vai ter conteúdos mais imersivos, você vai poder conectar em tempo real com uma qualidade incrível alguém que está falando de qualquer parte do planeta, se na outra ponta você não tem a capacidade de ler esse sinal, né? Então é muito parecido com o que aconteceu dentro da própria pandemia, né? Que algumas pessoas conseguiram rapidamente fazer essa troca para esse mundo remoto, enquanto outras pessoas tinham que buscar algum ponto da cidade para ir lá com o seu aparelho para conectar no Wi-Fi e baixar a lição do dia. Então essa diferença, assim, ela tende a se expandir, infelizmente, até 2029. E só um comentário que eu acho que vale a pena: algumas pessoas, até em São Paulo e algumas outras cidades,
elas já devem ter visto que apareceu no aparelho dela 5G, tá? Mas não se engane. O que está aparecendo aí é um sinal misto de teste, é um sinal que algumas operadoras estavam até propagandeando como 5G nos últimos meses, inclusive sofreram um processo, que ainda não era 5G. Não tinha como ter 5G sem o leilão e sem a instalação dessas antenas. Então, acho que é bom esclarecer isso também. É bom que tem lugar que não chegou 1G, 2G, 3G, 4G, talvez o 5G acabe chegando. Só uma última pergunta, Arthur. Antena. A informação que nos foi passada nesses últimos dias pelos técnicos é que ela é muito menor do que as antenas que ultimamente são utilizadas. A gente vê em muitos prédios. Tem condomínio, inclusive, que não paga condomínio. Tem condomínio que não cobra a mensalidade dos moradores porque paga as despesas do prédio com aquela montanha de antenas no teto. Isso também vai mudar, né? Exatamente. Nós estamos falando de uma rede de antenas. Então, a antena de 4G ela está mais parecida com aquela clássica antena de telefonia, antena bem grande, né? A antena de 5G ela está mais parecida com o Access Point, está mais parecida com esse dispositivo que nós temos em casa aí para usar o Wi-Fi. Então, vai ser uma estrutura menor, mas muito mais adensada e muito mais distribuída. E também é importante notar que as cidades, os municípios vão ter que estabelecer um plano para a instalação dessas antenas. Então é importante também que as cidades colaborem com esse processo. Aí o bicho pega. Cidade colaborar já é está sendo um pouco exigente, viu, Arthur? Porque a gente lembra bem, né? Você lembra, né, Edu? Você lembra. O Arthur eu não sei que idade tem, mas você lembra, Edu, como foi um parto da montanha em algumas cidades para conseguir um terreno, não porque não houvesse terreno. Em outras cidades foi tão facinho. Foi. Em algumas foi bem fácil, em outras foi mais difícil. Porque assim, se valoriza pra caramba a Câmara Municipal, né? Enfim, a gente sabe que às vezes a linguagem de alguns vereadores é um pouco diferente, enfim, vamos ver. Mas enfim, não há como não comemorar a chegada do 5G. Ainda mais depois da experiência que a gente teve com a pandemia, em que a falta de estrutura tecnológica foi catastrófica na área da educação, por exemplo, né? E com o 5G o que se fala é que a educação, lógico, vai ter um ganho enorme, a ciência como um todo, cirurgias à distância, Eduardo Castro. O médico está lá em Boa Vista, em Roraima, e está comandando uma cirurgia do coração, digamos, aqui em São Paulo. E essa história das escolas está no edital, né? Tá. Então, tá lá. Vamos ver. Tá lá. Arthur, posso? Por favor. Muito obrigado. Faça as honras da casa. Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Muito obrigado por estar conosco. Até uma próxima oportunidade. Valeu. Obrigado, até a próxima. Abraço. Outro grande.